Deputado Valdec Carneiro é sorteado para ser relator no processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. E policiais aposentados e inativos poderão ter distintivo. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. O Tribunal Especial Misto, que vai decidir se o governador afastado Wilson Witzel sofrerá o impeachment e ficará inelegível por até 5 anos, definiu hoje o rito do julgamento, que é inédito na história do Estado. O deputado Valdec Carneiro será o relator do processo. Navegando em mares nunca antes navegados. Assim foi aberta a sessão do Tribunal Misto desta quinta-feira, em que os 10 membros aprovaram o rito proposto pelo presidente do TJ, Cláudio de Mello Tavares, para o início dessa nova fase do processo de impeachment de Wilson Witzel. O roteiro do julgamento previa que na primeira reunião fosse sorteado o relator, que poderia ser qualquer um dos membros, com exceção do presidente do tribunal. Cada um dos parlamentares e desembargadores recebeu um número. O deputado Valdec Carneiro, sorteado para a função, afirmou que, apesar do grande desafio, por se tratar de um fato inédito, vai se dedicar para entregar um relatório justo, técnico e que respeite a Constituição. O parlamentar reforçou que essa é uma etapa do processo bem diferente das que aconteceram na Alerj. Eu tenho o sentimento de que o destino me reservou uma missão de grande responsabilidade, né? E para enfrentá-la, a primeira preocupação é ter o máximo de rigor, objetividade, me despir de todo e qualquer juízo prévio, paixão partidária e ideológica e me ater o mais amplamente possível, né, aos dados, aos documentos, aos fatos, ao conteúdo das oitivas das testemunhas que serão ouvidas pelo Tribunal Misto, de maneira que o relatório, enfim, se baseie e se fundamente no máximo possível nesse tipo de conteúdo. Na Assembleia Legislativa, o nosso papel, a nossa missão, que foi muito facilitada pelo trabalho da Comissão Especial, que eu inclusive integrei, e em especial pelo trabalho do relator na Comissão Especial, deputado Rodrigo Bacelar, era examinar os indícios que estavam postos para decidir se eles eram suficientemente potentes a ponto de justificar o prosseguimento do processo, como aconteceu, ou se eles eram frágeis a ponto de justificar o arquivamento do processo. Agora aqui não, aqui nós vamos nos debruçar sobre o material probatório, né? Papel que não cabia à Alerj fazer. Com a definição desse rito inédito para o estado do Rio de Janeiro e do relator, o governador afastado Wilson Witzel terá até 15 dias para apresentar a defesa prévia ao Tribunal Especial Misto. Depois disso, o deputado Valdec Carneiro vai elaborar um parecer pela continuidade ou não do processo de impeachment. Esse parecer será levado ao colegiado, formado por desembargadores e deputados, que vão decidir se há elementos realmente para o julgamento de Witzel. Eles terão 48 horas para tomar essa decisão. Se a denúncia for aceita, começa a contar o prazo de 10 dias corridos para ser instaurado oficialmente o processo. Witzel terá mais 20 dias para se defender e só então o presidente do Tribunal Misto convoca uma nova sessão para que seja apresentado o calendário do julgamento, que poderá contar com diligências, oitivas de testemunhas da acusação e da defesa e até acariações. Nesta etapa, o governador afastado será interrogado e poderá responder a perguntas do relator, demais membros do tribunal, da acusação e da defesa. Se Wilson Witzel for condenado, ele terá o mandato de governador cassado e ficará inelegível por até 5 anos. Para isso, 2/3 do colegiado, ou seja, 7 membros, precisarão entender que Witzel realmente cometeu os crimes de responsabilidade pelos quais é acusado. O presidente do tribunal acredita que até janeiro de 2021, a população já terá uma resposta. Seguindo cronologicamente todos os prazos fixados, se Deus quiser, eu acredito que em janeiro nós vamos ter uma solução para o processo. Mas volto a repetir, não depende só de mim, depende de cada um dos desembargadores. Essa questão, por exemplo, das provas, quem vai decidir ou não é o próprio tribunal. Ou seja, a perícia, volto a repetir, que a perícia é algo muito mais complexo do que uma testemunha que será ouvida, do que um depoimento pessoal que será ouvido aqui em plenário.
Por isso que eu disse, eu vou marcar a sessão de manhã e pretendo ouvir todas as testemunhas no mesmo dia. Porque eu acho que é muito importante que se diga, nós temos a Constituição Federal fala isso, o tempo razoável da duração de um processo. E foi aprovado pelos parlamentares o projeto que autoriza policiais aposentados e inativos a terem distintivo funcional. Acompanhe agora as votações da sessão plenária desta quinta-feira. Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que pretende criar nas escolas públicas e privadas do Estado um programa de incentivo à participação dos alunos em espetáculos e eventos culturais e artísticos. O conteúdo deverá ser adaptado para diferentes faixas etárias e devem ser apresentados para a comunidade local, pais, educadores e demais funcionários e alunos da escola. O projeto, chamado Fazendo Arte na Escola, é de autoria do deputado Márcio Canella. Recebeu 22 emendas e retorna para a análise das comissões. E também foi votado pelos parlamentares o projeto que autoriza o governo a firmar convênio ou termo de cooperação técnica entre a FAETEC e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para ser implementada em toda a rede de saúde pública a ecoterapia, um método de terapia utilizando cavalos para ajudar na reabilitação de pessoas com deficiência. O projeto, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, recebeu 4 emendas e retorna para análise das comissões técnicas. E policiais aposentados e inativos poderão ter distintivo funcional. Foi aprovado o projeto que autoriza que esses servidores da segurança pública tenham o direito de usar o objeto, que deverá conter o nome completo e a matrícula do servidor. No caso de falecimento, os familiares deverão efetuar a devolução do distintivo ao órgão de origem. O extravio, furto ou roubo deverá ser comunicado rapidamente ao órgão cedente com o devido registro de ocorrência na Polícia Civil. A proposta segue agora para a sanção ou veto do governador. Na segunda sessão extraordinária, os deputados votaram o projeto que determina que cartórios responsáveis pela expedição de certidões destinadas ao exercício da profissão de taxistas emitam de forma gratuita as certidões negativas criminais. A proposta do deputado Dionísio Lins recebeu 8 emendas. E pessoas com deficiência não poderão ser declaradas incompatíveis a um cargo público antes do fim do estágio probatório. O projeto de lei, que atualiza a lei que trata dos direitos das pessoas com deficiência, foi debatido na LERJ e propõe uma avaliação de compatibilidade que deve ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório. A proposta do deputado Márcio Pacheco recebeu 3 emendas. Também analisada a proposta do ex-deputado Átila Nunes, que pretende incluir pessoas com transtorno desafiador opositivo no programa de diagnóstico e tratamento estabelecido por lei estadual. Atualmente, o programa só inclui o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno desafiador opositivo é um padrão recorrente ou persistente de comportamento negativo, desafiador ou mesmo hostil, direcionado contra figuras de autoridade. O projeto recebeu 3 emendas e retorna às comissões. E o mês de setembro também poderá ser dedicado à prevenção às doenças de retina. Deverão ser realizadas ações de conscientização e alerta sobre o tema e o mês será chamado de Setembro Branco. A proposta do deputado Marcos Miller recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões técnicas. Na sessão ordinária do dia, os deputados analisaram a proposta que cria uma plataforma digital integrada de banco de vagas de emprego. Ela deverá ser disponibilizada gratuitamente para todos os cidadãos que quiserem se cadastrar e receber oportunidades de empresas públicas ou privadas. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu 6 emendas e retorna para as comissões. Outro programa pode ser criado no Estado, desta vez com o objetivo de auxiliar crianças e adolescentes acolhidos em abrigos no processo de desligamento das instituições ao completarem a maioridade. O poder público deverá garantir a matrícula na rede pública ou privada de ensino e oferecer acompanhamento psicológico. A proposta da deputada Rosane Félix recebeu 11 emendas e volta para as comissões. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas nossas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você.